Então, boa noite a todos, todas, todes. Quero cumprimentar o CAL por esse evento muito importante. Tiago, Pedônia, Débora também, que está acompanhando, todos os convidados. E primeiro dizer que eu sou de formação, então, arquiteta urbanista, né, aqui pela Universidade de Caxias do Sul, e estou vereadora de Caxias do Sul já há 4 mandatos, né? E falo desse espaço, então, do legislativo, que é um espaço de pouca participação de arquitetos, né? E ainda a gente tem poucas pessoas, poucos arquitetos pensando a cidade ou legislando para uma cidade melhor, né? E sendo que nós, né, temos a formação para isso. E eu vejo que a nossa ausência nesses espaços, e aí não é só na Câmara de Vereadores de Caxias, né, é em várias câmaras de vereadores, parlamentos, Brasil afora, faz com que, se por um lado a gente avançou com algumas propostas, né, por exemplo, do deputado Clóvis Fritz, né, na criação da ATIS, por outro lado, a gente não consegue fazer essa disseminação nos estados e nos municípios, né, pela nossa ausência nesses espaços. Aqui foi trazido vários elementos e, como eu falo, né, de um espaço político, eu não posso não falar sobre isso, né? A gente está aqui num ano em que estamos comemorando 20 anos do Estatuto da Cidade, e ainda não implementamos vários dos instrumentos que ali são trazidos, né, por uma cidade melhor, e eu vejo que a construção e o surgimento do Estatuto das Cidades, ele surgiu, assim como outros movimentos, né, de legislações em torno da cidade, a própria TIS, ela vem como um resultado de movimentos sociais e de participação social, uma construção coletiva, uma luta coletiva. E vivemos tempos de efervescência da participação popular. Infelizmente, hoje os tempos são outros, né, em que a participação política e a democracia passa por grandes desafios e a gente não conseguiu avançar, né. Eu acho que um dos principais elementos do Estatuto da Cidade é garantir uma participação da população no pensar a cidade. Mas como se faz isso, né? A gente já aprovou planos diretores e muitas vezes a população mesmo que precisa não participa desses debates. E a gente tem cada vez mais ainda, né, cidades pensadas por grandes setores empresariais que têm interesse direto no urbano, né, concessionárias, incorporadoras imobiliárias, grandes empreiteiras, e a população que mais precisa acaba não conseguindo participar e discutir que cidade que se quer. E aqui preciso reconhecer que os arquitetos são vanguarda nesse pensar a cidade, especialmente para esse olhar, né? Para esse olhar de uma cidade doente, como aqui foi trazido, né? Eu entendo que essa comparação ela foi muito importante para a gente pensar a cidade, né? Como uma cidade que tem vida, é uma cidade viva, né? Uma cidade adoecida, uma cidade que a gente precisa tratar, e quando se trata a cidade, não tem como fazer isso sem um arquiteto. Então, eu vejo que é uma proposta muito interessante de ter arquitetos nessa proposta de um programa de saúde da família com arquitetos que olhem, que façam um diagnóstico da casa, vincule, né, a política, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a gente tem que olhar o país como nós estamos hoje, em que o SUS tem passado também por problemas, o próprio programa de atenção básica, de saúde da família, ele sofre um desmonte hoje. A gente tem uma redução de visitas dos agentes de família, uma redução de número de agentes de família, então a gente está num momento remando contra a maré, né? Porque a maré hoje está encolhendo os serviços públicos. E hoje, inclusive, é dia do servidor público, então também quero deixar o registro aí, né, para todos os servidores que atuam na área e defendem, né, e a gente sempre quer mais serviço público, mas parece que às vezes a gente ataca os servidores, né, a gente não consegue fazer uma coisa sem a outra, então deixar o registro aqui.
Então, falando um pouco sobre essa questão da habitação, o desafio sempre para o poder público é pensar, eu acho que essa é uma deficiência que nós temos, né, de pensar a habitação para além de realmente só fornecer a casa. Infelizmente, as secretarias de habitação, Estado afora, Brasil afora, são quase que departamentos de socorro para caso de enchente, desmoronamento, né? É isso que a gente vê muito pouca política habitacional no âmbito de município, né, pensado, e aí eu vejo que nos governos de 2003, né, para cá, até 2011, né, depois de 2016, a gente teve políticas habitacionais nacional, né, programas de habitação que fizeram com que os municípios simplesmente gerenciassem listas de acesso à moradia, mas não pensassem políticas, né, municipais de moradia. Aí, quando fechou a torneira a nível nacional, os municípios ficaram sem o que fazer. Aí ficaram quase que só socorrendo as casas que estão caindo, e a Secretaria de Habitação, as secretarias que a gente vê, hoje tem muita dificuldade realmente de implementar. E aí eu lembro de uma frase da Raquel Ronick, né, que ela diz que o nosso déficit não é de casa, mas é de cidade. Né? Então, é pensar a cidade. Hoje a gente está falando de regularização fundiária, aqui em Caxias, inclusive, né? Nós temos um programa nós temos 600 loteamentos irregulares, né? 80 mil a 100 mil terrenos irregulares, 30% dos moradores de Caxias vivem em área irregular. Então, a gente está agora pensando essa questão de regularização, mas a gente não pensa ainda, e eu acho e aí, porque não existe esse diálogo sincero com a população, né? A gente não pensa ainda os acessos desses bairros, se vai entrar um caminhão de bombeiro em caso de um incêndio, se vai ter acesso para uma ambulância. Então, não se pensa a cidade, não se pensa, né? Ainda temos muito problema e são muitos desafiadores. Então, essa questão das reformas, ela é essencial, né? E é desafiadora. A gente precisa, para além de dar casa, né? Porque hoje só se resume a dar casa, sem pensar para além das paredes, né? Para além do terreno, para a rua, para as áreas, os equipamentos públicos que são necessários. A gente também precisa pensar nas reformas, porque quando se fala em déficit habitacional, não é só falta de moradia, é moradia adequada. E para construir moradia adequada, a gente precisa realmente pensar, né, que casa, que moradia, que se é necessário para cada contexto e para cada situação. Então, essas são algumas considerações, né, que eu trago. Eu apresentei aqui um projeto que tramita na casa, na Câmara de Vereadores, né, desde 2017. Olha aí, gente, já está quase, né, ficando velho, mas que trata da ATIS também aqui em Caxias. Acho que muito já circulou nesse debate, eu acho que a gente precisa estar atualizando essa proposta, mas é sintomático, né, que esse projeto nunca tenha vindo à pauta desde 2017. Então, isso já diz muito sobre os desafios de pensar uma cidade. Então, agradeço a oportunidade, né, acho que foi muito proveitoso e vou ficar acompanhando aí as demais intervenções.